Bom dia a todos. Um ótimo domingo para todos nós. Muita paz, muita harmonia, né? No dia de hoje. Agradecer a presença do Juca, que está aqui com a gente hoje, Juca Carletti, vai falar sobre o perdão. Depois no encerramento eu tenho uma prece aqui também sobre isso. A gente vai encerrar com ela também para conectar todos os pontos. E vou pedir para todo mundo para a gente fazer a oração inicial, né? A prece de abertura. E só lembrando que após o passe a gente volta para cá para fazer o encerramento e recadinhos gerais, tá bom? Vamos pedir para todo mundo fechar os olhos. E nesse instante, vamos nos conectar à espiritualidade amiga que amparou e preparou esse lar ao longo da semana. A Jesus, agradecer a Deus, trocar e agradecer por todas as experiências que estamos tendo na nossa vida e por todas as pessoas que ainda estão em nossa vida, para que possamos refazer os nossos erros e acertos nesse mundo material e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de termos o nosso corpo físico, nossa mente em bons cuidados, para praticar o bem, exercer a espiritualidade e amparo ao próximo, não nos esquecendo sempre do que dissemos, dos estudos e da doutrina. Que tenhamos força, fé e coragem para vencer o que nos vem à frente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que tenhamos um domingo de muito aprendizado, de muita paz e de muitas alegrias. E que esse sentimento de benevolência continue ao longo da semana. Que assim seja. Agora a gente vai com o André e você. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na manhã de hoje. O tema da nossa reflexão na manhã de hoje é um tema bem pertinente para todos nós aí, porque quando nós falamos em perdão, é um tema também como o amor, que ele tem uma amplitude muito grande. E quando nós falamos em perdão, que muitas vezes nós pensamos só para assim, perdão daqueles que nos ofendeu. Mas não esqueçamos que também somos ofensores de muitos irmãos. E muitas vezes até nessa daqui, como em outrora. Então nós sabemos
Por isso que o Evangelho de Jesus, ele vem chamando muito a atenção de nós. E a doutrina espírita nos faz uma reflexão muito grande do perdão. Porque para nós o perdão antigamente era uma coisa sim ou não. Perdoa, perdoa, não perdoa, o filho é papo, toca a vida, vamos embora. E a doutrina espírita não. A filosofia da doutrina, ela nos faz enxergar o perdão de uma forma diferente. Porque nós também, muitas vezes, nem nós mesmos nós nos perdoamos. Nós cometemos certa coisa contra nós mesmos e nós não nos perdoamos. Então veja e imaginemos perdoar o próximo. Então veja como é ampla essa questão do perdão. E nós sabemos que devido à nossa caminhada espiritual, com certeza, já chegamos aqui com bastante débitos de outroras. Então, com outros irmãos que às vezes ainda pode até estar nos perseguindo, irmão de outra dimensão. É por isso que Divaldo chama a atenção que nós devemos sempre, nos nossos momentos das nossas preces, fazer essa reflexão. Conversar com esse irmão, falar, se tem algum irmão que eu ofendi outrora, que ele compreenda, eu estou aqui, eu não estou vendo. Mas que ele também me perdoe e me compreenda, porque eu também estou no aprendizado. Que quando nós adentramos a doutrina, foi exatamente, nós refletimos sobre mais o mundo divino. E aí que é a importância das nossas reflexões. É aí que nós temos que estar sempre com os olhos abertos, atentos, exatamente para isso. Que as oportunidades serão colocadas. Jesus, quando disse, reconcilia-te com teu irmão antes de levar a oferenda ao altar, é exatamente sobre isso. Kardec chama a atenção, está lá no Evangelho. O cachorro com raiva, morreu, acabou a raiva, ali cessa. Mas nós não. Então veja a responsabilidade nossa. Muitas vezes nós estamos com isso arrastando há um bom tempo, há dezenas de anos. Qualquer momento podemos retornar. Ah, mas quando retornar, desencarnou, acabou, eu não vou levar comigo esse sentimento? Vamos. Vamos levar. E daí como que nós queremos que o outro irmão nos compreenda? Todo mundo aqui, acredito eu, que já ouviu falar aquela história do Divaldo com seu obsessor 40 anos, que ele o perseguia. E falando para ele, eu estou no seu pé, vou pegar você. E Divaldo correndo aqui e ali, e passando uma hora curva, mas Divaldo na linha. Até que em determinado momento, chega uma criança em seu orfanato, na mansão do caminho, Divaldo acolhe aquela criança. Daí fala, vem aqui, mais um que eu vou cuidar. Mais um filho meu que eu vou cuidar. Daí ele pergunta para Divaldo, você vai cuidar bem dessa criança? Ele falou, com certeza, como os demais. Ele falou, então, tudo bem, agora eu vou deixar você, porque essa criança foi a minha mãe na outra encarnação. Então veja, 40 anos, uma pessoa que tem a clarividência ali vendo o seu obsessor do lado ali no pé. Imagine que linha que temos que andar. Porque nós necessitamos disso também. Nós sabemos de outro caso de irmãos ainda que perseguia Divaldo por certas condutas também que ele teve outrora, que de encarnação foi juiz, julgou. A gente tem um monte de relatos disso daí. E nós não somos diferentes. Nós também temos os nossos algozes. Porque nós também somos um espírito em aprendizado. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que quando nós falamos do perdão, nós abrimos o Evangelho, no capítulo 10 do Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ali fala bastante do perdão. Tem 3 falas de Mateus ali, já na abertura. No perdoai para que Deus vos perdoe. Que diz a primeira fala de Mateus, bem-aventurados são os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia, quer dizer. É dando que se recebe. Se perdoarem os homens que as faltas cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará dos pecados. Tudo isso são narrativas de Mateus, falas de Jesus. Então vejamos como que é importante nós refletirmos em cima do perdão. Muitas vezes, pela nossa
pouco discernimento, nós cometemos as coisas. E se nós puxarmos o dia de hoje, hoje nós estamos passando um momento meio complicado. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre comento assim com as pessoas que uma das maiores preocupações minha hoje é não agregar débito mais do que eu já tenho. Porque se eu estou aqui encarnado, daí nós vamos estudar a reencarnação. Para que serve a reencarnação? Aprimoramento espiritual. Quer dizer, para isso que serve. E se eu chegar aqui e eu sucumbir mais ainda? Quer dizer, já cheguei com uma sacolinha pesada de débito. Agora vou retornar com ela mais pesada ainda? O nosso trabalho é chegarmos com essa sacola aqui e deixando alguns quilinhos da sacola para cá, para que ao retornarmos vamos fazer tudo? Não. Nós não vamos ainda zerar tudo. Por quê? Estamos num processo de aprimoramento. Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha consciência de não agregarmos mais débito dentro dessa sacola. Porque aí mais uma complicação, mais uma dor de cabeça. Nós ouvimos, com certeza todos nós aqui, exceto os jovens que estavam aqui, as crianças, quem de nós nunca ouviu falar aquela frase assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Já não ouvimos isso daí? Lá atrás dos nossos avós, até dos nossos pais, até nós mesmos chegamos a falar essa frase, por ignorância, porque a gente ouviu, achava que aquela regra era uma regra interessante. Mas com a doutrina nós vamos vendo que não. Nós temos que dar boiada para não entrar em nada. E nós não temos que bancar o jogo. Porque nós sabemos que quando tem algo que está desconfortável para nós, o primeiro a sofrer somos nós. Quando temos uma ausência de perdão entre nós. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que diz Kardec quando pergunta: como entendia Jesus a caridade? Foi a parte da prece aqui, da benevolência. O que os Espíritos respondeu? Benevolência para com todos, indulgência das faltas cometidas e perdão das ofensas. Olha que interessante. Benevolência, indulgência e perdão. Então tudo dentro do Evangelho, quando nós começamos a ver, está ali a fatiazinha do perdão. Por quê? Ainda necessitamos muitas coisas. Hoje, como eu disse, a questão de relacionamentos, começando dentro, muitas vezes, da nossa família, do nosso lar, temos dificuldade entre os familiares. Veja, com tantas ideologias acontecendo hoje, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo isso, eu defendo aquilo, já cria-se inimizade. Daqui a pouco a gente para e pensa, nós estamos separados por uma coisa que é aquilo que eu sempre procuro refletir. O que isso me agrega? Nada. Então por que eu vou me desprender tempo atrás disso? Hoje, com tantas coisas se falando, até nós estávamos também conversando outro dia, temos que tomar muito cuidado, principalmente nós da doutrina, que temos uma visão um pouco mais aberta do mundo divino. As nossas conversações vamos tomar muito cuidado. Porque hoje nós estamos falando, a maioria das pessoas, está difícil de refletir em cima. Ele já cria um argumento contraditório. Mas você falou isso, mas é isso. Mas por que você falou isso? Entendeu? Eu já cheguei a acabar a palestra, a pessoa veio me indagar. Falei, olha, o que eu estou dizendo, quando eu citei aqui, procura o Evangelho lá no capítulo tal, fala isso. Procura o Livro dos Espíritos, a pergunta tal, fala isso. Falei, não é eu que estou dizendo, a espiritualidade que nos passou. Então nós temos que seguir. Então é isso que nós estamos falando. Falei, agora não podemos fazer. Falei, eu concordo com as suas ideias, não sou contra, mas eu tenho que falar o que nós estamos aprendendo. E principalmente, além de falar, vivenciar. Porque foi isso que Jesus fez com nós. Ele falou pouco, mas vivenciou muito. E essa é a essência para nós. Então, por isso que eu falo, quando a dificuldade desse relacionamento hoje, que nós estamos falando, temos que tomar muito cuidado,
Porque quantas vezes eu tive isso na minha família, 2 irmãos da minha mãe, meio jovem não, já tinha uma certa idade também. Houve uma desavença entre eles. Criaram uma inimizade e ficaram anos e anos. Até que quando começa daí chegar perto da berlinda, né, que vai começar, daqui a pouco vai chamar a senha, daí balança, né? Ainda bem que um teve a despertar. Foi na casa do outro e disse, olha, faz tantos anos, eu não estou bem de saúde e você não, pelo menos vamos quebrar essa mágoa, esse sentimento negativo, tudo, se ajustaram. Moral da história, 2 semanas depois, foi chamada uma senha. Vê como que é? Ainda bem que foi nos 45 do segundo tempo. Mas fizeram. Por quê? É assim nossa vida. Mas nós não podemos deixar o 45 do segundo tempo. Nós vamos saber quando que é o 45 do segundo tempo da nossa vida? Nós não sabemos, né? Então por que não fazer já no início da partida? Chegar já no primeiro minuto de jogo já e resolver a situação, não é melhor? E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes ouvimos mais prestando atenção do que aquele que está do lado e não ouvimos o Evangelho. Nós não ouvimos o ensinamento divino. Quando nós vamos buscar o que Jesus disse, muitas vezes, mas Jesus falou, mas tudo bem, isso, aquilo, mas aquele que está do lado, não, você está certo, que o fulano mesmo é ruim, fulano é isso. E fica assim, fomentando mais ainda esse sentimento negativo. E nós vemos, quando agora, eu estou dizendo mais a parte teórica da coisa, que quando nós puxarmos para dentro mais de nós, isso abala psíquico e físico em nossa falta de perdão. Porque aquele rancor fica ali remoendo. Não parece, estamos fazendo as coisas, estamos conversando, dando risada, mas é só olhar, quem está ali, ai, meu Deus do céu. Aquela coisinha na hora acende. Então quer dizer, é sinal que tem algo errado, tem anomalia ali em nós. E é aí que nós temos. Não precisamos nos abraçar, beijar, não, mas compreendermos aquele corpo. Dá um passo lá, se teve coisa assim, vamos nos acertar, vamos tocar a nossa vida, tudo bem. Aguarde cada um. Eu já vi casos de pessoas ir conversar com o outro que teve uma desavença, a pessoa não aceitar. A pessoa falou, nossa, eu fui falar com fulano, fulano falou isso daqui. Eu falei, mas isso é dele. Você fez o seu, estava de coração bom, está tranquilo, consciente, colocou a cabecinha no travesseiro, dormiu tranquilo, ok, beleza. Agora o que é dele. Mas a nossa parte fizemos. E é isso que a Joana de Ângeli fala, a terapia do perdão. Quando nós vamos estudar a terapia do perdão, é um pouco difícil. Fala, nossa, Joana de Ângeli, quando a gente lê o que ela disse, já é difícil. Imagine Edivaldo no dia a dia com ela, não é à toa que tem hora que ele chorava um pouco as pitangas, né? Porque a pegada não era brincadeira. Como ela disse que as 3 fases que primeiro é o arrependimento, depois é o perdão, e depois a reparação. A reparação é o mais salgado. Porque se arrepender, eu posso dentro de mim. Nossa, eu briguei, criei aquela situação, fiz algo errado, estou arrependido. Eu vou lá, falo, olha, me perdoe, está arrependido, tudo. Certo? Mas não esqueçamos, houve ali uma sequela. Daí nós temos que reparar. Então veja, como que nada se perde. Por isso que Jesus quando disse, enquanto não pagares até o último centil, não verás o reino do céu. Foi exatamente isso, nos chamando a atenção. Quer dizer, mas eu não perdoo, eu não vou aceitar isso daqui. Não tem problema. As reencarnações serão resolvidas. Nas próximas reencarnações. Não na próxima reencarnação. Não foi nessa? Vai na outra. Mas não deu certo. Tem outra. Para Deus, não tem pressa. Nós somos imortais. Nós não vamos morrer. E daí? Como que nós ficamos? E assim nós vamos, então, para nós que estudamos
Eu vi uma frase outro dia muito interessante que falou que a força maior, do Espiritismo está em sua filosofia. Daí eu vi essa frase, a força do Espiritismo está na sua filosofia. E exatamente. Muitas vezes nós pensamos que a força da doutrina está em outro, mas o cerne dela é a filosofia. Por que a filosofia? Quando nós pegamos uma filosofia de vida, nós não aplicamos na nossa vivência. Porque a doutrina espírita é uma filosofia de vida, ela não é tipo assim uma religião, vamos dizer. Uma doutrina específica, que eu sigo ali, não. A doutrina nos ensina em todos os aspectos. Para que compreendamos todo o mecanismo da nossa encarnação, da nossa vida espiritual. Porque se fosse só da encarnação aqui, seria rápido, fácil. Mas não, ela faz a nós pensarmos, refletirmos de outrora, da nossa caminhada espiritual. Quem fomos? Daí nós analisamos hoje. Quem sou eu? Vai falar, nossa, tem ainda bastante pendência, legal. Então dá para tirar uma noção, quem fomos ontem? E o que espera de nós? Porque Jesus disse, um dia todos vós serão Deus. Todos vós serão deuses. Olha que legal. Saber que nós seremos. Então ele não falou, algum de vós serão deuses. Ele falou, todos vós serão deuses. Poderão fazer o que eu faço e mais. Então, quer dizer onde que chegamos. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Pergunta número 100, escala espírito. A gente vê onde estamos caminhando para chegar futuramente. Daqui a algumas centenas de séculos aí, eu digo por mim. Ou milhares, né? Nem centenas, já pula para os milhares. E um dia nós sermos um espírito puro, um espírito perfeito, que já é da ordem de Jesus. Olha que interessante. E daí vem Jesus e fala, muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente vê, nossa, realmente, então quer dizer, tem espaço para todos. Não é assim? Quer dizer, o Pai não perde nada, é a inteligência suprema. Quer dizer, todos os mundos são habitados. De formas diferentes, nós ainda não entendemos. Se nós formos na pergunta 152, o que fala? É a primeira encarnação no planeta Terra? Não. Não é a primeira e não é a última. E uma das mais distantes da perfeição. A resposta, esse final da resposta foi salgada, né? E uma das mais distantes da perfeição. Eles podiam parar ali, né? Não é a primeira e não é a última, fica tranquilo. Né? Até nós ficava meio alegrinho, não é assim? E o que fala? Um dos mais distantes da perfeição. Quer dizer, então veja a nossa trajetória. E nós vamos ficar presos aqui, porque alguém falou para mim algo que eu não gostei. Se alguma pessoa fez algo de mal para mim, que também me atrapalhou, eu vou ficar preso nisso. Ou se eu prejudiquei alguém, e não quero deixar o meu orgulho fomentar mais, e não reparar com ele. Então veja como que é. Uma coisa, estou dizendo, só questão, perdão, que nós estamos conversando hoje de manhã. Agora e as outras coisas? Entendeu? Nós estamos falando de um quesito só. Mas quantos quesitos tem ali que vem nos travando? Então aí é a hora do nosso despertar. É por isso, como disse, em várias literaturas espíritas chama muita atenção exatamente do perdão, da reconciliação. Porque nós sabemos que são coisas que não vai agregar nada em nós. São coisas que simplesmente vai cada vez mais a gente, conforme nós lidarmos com ela, vai nos atrasar. Simplesmente isso daí vai deixar nós, não atrasados, mas estagnados no tempo. Porque se não acertou, vai ter que voltar a acertar. Tem tantas coisas para nós aprendermos, tem tanta coisa para nós fazermos. Eu vou ficar preso nisso? Compensa para levar junto nas futuras encarnações, mas esse daqui que eu sei que hoje já dá para resolver. O livro Boa Nova também, capítulo 10, é exclusivo do perdão. É lindo aquele capítulo também. É onde Jesus estava encaminhado levando o seu evangelho e junto com ele seus discípulos. Só que em determinado momento, ao chegar em Jerusalém,
Filipe e Pedro, chegou aqueles os opositores, né? Porque muitos viam Jesus como opositor. Começaram, esse Messias é falso, ele é mentiroso. E Felipe e Pedro que já era casca grossa, começou a bater boca com a turma lá. Pedro era assim, até com Jesus, ele tomava umas de Jesus assim da boca, porque Pedro é sangue duro de mexer com ele. E Pedro ali, Felipe, debatendo com as pessoas, tudo, e Jesus só observando. Chegou determinado momento e Jesus saiu. Não adianta, eu vou embora. Saiu tranquilo. A hora que Pedro viu que Jesus saiu, dali a pouco cessaram as conversações, foi embora. Daí reuniu todos os apóstolos, estavam juntos lá de Jesus também, mas sem Jesus. E daí começaram a conversar entre eles. Falaram, mas também, você fala isso, você devia ter falado aquilo, é aquilo que é 100% do nosso dia a dia. Vê se nós não iríamos fazer isso daí. E nós ali debatendo, né? Eu falo nós porque simbolizamos os apóstolos lá. E eles falando que não estava certo. Até que Pedro e Felipe ficou com aquele espinho na garganta vindo Jesus sair. Jesus deixou nós na mão, e, né? Falou, o mestre pisou com nós agora. Em determinado momento, os dois vão atrás de Jesus, porque Jesus sabia que eles iam atrás. Jesus só esperou o momento oportuno. Quando chega lá com Jesus, ele fala, mestre, estavam falando que você é filho do demônio. Você não tem nada. E nós ali debatendo, mostrando que as suas palavras são divinas, que você não estava alterando as leis de Moisés ali. Jesus só ouvindo eles falarem assim, depois Jesus falou. Quando Jesus parou, pensou, foi falar, falou assim, vós colhe uva de espinheiro? Primeira entrada de Jesus. Vós colhe uva de espinheiro? Não. Falei, então, para que eu ia ficar no meio de espinheiro? Não ia adiantar. Em vez de ficar debatendo, faça a obra, trabalhe. É o melhor jeito da divulgação nossa, da Boa Nova. Eu apliquei o que eu ensinei vocês. Daí Jesus dá aquela puxada nele, né? O que eu ensinei vocês, mas vocês vão entender. Por isso que ficaram se debatendo lá com os demais. Daí vem Filipe por outra via. Mas, mestre, eu sei, eu compreendo, mas só que eles estavam errados. Daí Jesus volta e fala, mas se eles estavam errados, por que você ficou conversando com eles? Não adiantava. Eles não iam modificar a linha de pensamento deles. Então veja que como Jesus, o que ele fazia, para mostrar o que? Não adianta esse entrave, que não ia dar certo com as pessoas lá. Por isso que Jesus se recolhe. Só que no ponto de vista dos demais, falar, Jesus fugiu do pega. E não foi isso daí. Porque não adianta. É a mesma coisa quando a gente fala na questão do perdão, se a gente vai conversar com uma pessoa, a pessoa não quer. Não adianta. Você não quer? Não, tudo bem. Chico Xavier dizia, o mal que me faz mal, não é o mal que me faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque quando eu faço, aquele lá é meu. Então o que fazem para conosco, não tem problema, podem fazer. É a pessoa que vai sentir esse sofrimento, vamos dizer assim, porque é ela que gerou. Então, essa parte também da Boa Nova é muito interessante quando a gente começa a refletir. Esse livro é muito fantástico, Boa Nova. E essa parte do perdão, então, veja que o capítulo 10 da Boa Nova é o perdão. Capítulo 10 do Evangelho é perdão. Veja que até bate, segundo os estudiosos, dizem que o livro Boa Nova é o quinto Evangelho de Jesus. Olha que é legal, o quinto Evangelho de Jesus. E é mesmo, porque é uma delícia ler aquele livro. A gente vai ali e começa a entrar nos personagens ali, fala, nossa, realmente. E a gente ouve aquelas conversações, aquelas atitudes. É a realidade do dia de hoje nosso. É a nossa realidade. Porque muitas vezes, a gente ainda, aquilo que eu disse, na nossa caminhada, não foi desvencilhado esses nossos sentimentos, por isso que trazemos hoje ele conosco.
Hoje, como disse na prece, se nós fôssemos um pouquinho mais benevolentes, nós entenderíamos diferente o nosso irmão. Se nós fôssemos mais indulgentes, melhor ainda. Como dizem, Deus perdoa? Ah, mas eu fiz o pecado, Deus perdoa. Deus perdoa? Não. Deus não perdoa. Porque se Deus fosse nos perdoar, ele se sentiria ofendido. Não, ele é amor. Ele não vai ter esse sentimento que nós colocamos. Nós não trazemos, ainda não coloca ele no rolo, né? Não, você vai ver, Deus vai castigar você. Ah, vai. Você fez isso, pai, mas você vai ver que Deus vai fazer. Eu tenho um amigo evangélico que ele fala assim, você vai ver o peso da mão de Deus em cima dessa turma. Falei, Deus, toda essa igreja para ter uma mão bem pesada, né? Então vê como são as coisas, porque e a doutrina vem de Deus que nos coloca um pai de amor, bondade, e aí que entra o X da questão, justiça. Quando entra a justiça, entra a reencarnação. Filho, não fez direito, volta lá fazer de novo. Tá aí. Deus vai castigar? Não, não castiga, Deus é amor. A gente fala, você não entendeu a lição ainda, mas tudo bem, você vai voltar numa hora, você vai aprender. E vai nos colocando aí, com A, B, C, D na nossa caminhada, nessa encarnação, nas futuras, já foi nas passadas, e assim nós vamos. Porque Deus, ele não se preocupa com pressa do nosso aprimoramento. A doutrina, quando Jesus disse do Consolador prometido, foi exatamente isso. Um consolador, um consolo prometido. E quando nós vemos a doutrina, ela é fantástica para nós. Se a gente parar e refletir um pouco, veja na nossa caminhada espiritual, quantas vezes nós já chegamos a esse determinado momento no dia de hoje, com vontade de fazer certa coisa, falar, mas não é certo. A gente tira o pé. Por quê? Já estamos criando conhecimento dentro de nós. Porque fala, não adianta, se eu fizer isso, eu sei que vai perder tempo, vai atrasar mais. Então o que é melhor fazer? Deixa quieto, vamos tocar o barco. É assim que nós fazemos. É aí que nós temos que enxergar a importância que Deus nos dá de estarmos aqui, exatamente para isso. Tem tantas coisas hoje que nos trava, muitas vezes, nós sabemos o nosso orgulho, do nosso egoísmo, e muitas vezes nós potenciamos mais eles do que a gente trabalhar contra eles. Porque se for muitas situações colocadas para nós, eu tive umas 2, 3 experiências bem desagradáveis. Se fosse em outro tempo, eu já tinha chutado o balde. Ah, não quero, não vou deitar, e ia para o embate. Mas depois eu parei e pensei e falei, ó, é o que tinha para dar. É o que a pessoa tinha para dar, então não adianta a gente esperar as coisas dos outros. Naquele momento a pessoa tinha só isso para dar. Falei, fazer o quê? Nós temos que compreender. É por isso que nós temos que exercitar. Depois ainda veio uma amiga minha e falou assim, mas às vezes também isso daí era uma oportunidade de aprendizado para você. Isso aqui não era para você tomar, para você entender? Falei, com certeza. Se chegou até mim, com certeza. Falei, mas eu não tirei 10 na lição. Eu não falei, mas pensei. Mas deu média 5. Então quer dizer, passei pelo menos, terei a média dessa nota aí. Não deu 4 para ficar em vermelho. Não, deu 5. O que eu pensei, não projetei, porque senão ia ser complicado, né? O pensamento não tem como, mas esse eu tenho como segurar, porque ele é meu, está dentro de mim, sou eu que comando ele. Mas a fala não. Falei, tudo bem, tá bom assim, você tá bom, tá com a vida, vamos embora. Então veja como são as coisas. E é por isso que nós estamos. E é aí que eu digo, que quando nós chegamos a determinados momentos da nossa vida, que chega a certas situações, realmente nós fazemos isso. A gente começa a refletir, falar, não vai adiantar, mas a pessoa fez isso, aquilo. E pode ver, o dia de hoje, muitas vezes, ficam atrás de nós. Nossa, mas você vai ficar quieto? Você ouviu aquilo? E daí, quando não pega nós, o que faz? Vai para essa via aqui. Daí cutuca a turma, vai lá em cima dele e fala que ele fracassou, ele amarelou. Ah, você é banana. Ah, porque você é comigo. Eu não deixava fazer isso não. Ah, porque... E quantas vezes não acontece isso? Não é isso?
Lembra na época da escola, quando saiu uma confusão? Nossa, você não vai fazer nada? Fala, meu. Ah, se você pelo menos me chuta nele, eu dava. Ah, eu dou um murro e saia correndo. Ah, não é assim que nós fazíamos na escola, né? Porque nós queríamos ver alguma coisa diferente, nós queríamos fomentar a coisa. Mas hoje não, hoje, quando nós vemos dentro da doutrina, a gente fala, não, temos que compreender. Como nós também, não só falando que os outros falam conosco, e nós também falamos com outros. Às vezes uma fala nossa é perigosa. Às vezes a gente vê, por isso que Chico Xavier dizia, mantenha a boca cheia d'água. Enche da água, deixa ela cheinha lá. Porque o impulso nosso ainda é muito rápido da resposta. Se fala algo bom, a gente está ali. Mas quando a gente está meio ali já, sabendo que pode vir um dardo, do contrário, a gente já fica meio armado ali. Chegou, mas não dá o quê? 3 segundos, já deu retorno. Aí, muitas vezes você falou, daí começa, né? Não, você falou isso mesmo por quê? Porque eu sabia disso, porque eu sei, até hoje, isso é assim, e aí vai descambando a coisa. Daí nós enfia um no meio, principalmente o perigo de ter briga de marido e mulher, não é? Ah, mas se é porque sua mãe é assim, mas seu pai também é assim, porque o seu irmão também é assim, porque daí, nossa, embolou a família inteira. E sendo quem que é os desequilibrados? Os dois que arrumam a confusão. Daí o que a gente faz? Coloca todo mundo no bojo. Porque fala, não, agora eu quero ver a coisa pegar fogo mesmo. Não é? Então veja como que é coisa pequena. Que a gente vai assim, daqui a pouco, vai, fulano falou isso de você, fulano falou aquilo. No fim, uma coisa que era para ter acabado ali. Porque quando está uma confusão, dificilmente tem o certo. Sempre os dois estão errados. Porque um age de um jeito errado, o outro já vai agir também do outro lado errado. Por isso que a dificuldade de chegar depois de um acordo. Tem uma frase interessante de Paulo de Tarso que diz: quem diz que nunca perdoarei, profere a própria condenação. Olha o que Paulo diz. Pesado, hein? Quem diz que nunca perdoarei, profere a própria condenação. Por que a condenação? A condenação de nós mesmos. Porque nós mesmos estamos nos condenando. Eu vou ficar com aquilo dentro de mim fazendo mal. Vi uma vizinha de casa, ela agora já desencarnou. Pessoa muito boa. Trabalhava, era catequista lá da igreja, tudo. Boa, né? Vamos falar assim, né? Boa. Mas, só que ela tem a vez que eu vi ela chegar, ela tá isso daí. Ela fala assim, eu sinto uma raiva daquela pessoa, que eu sinto até aquele gosto de fel, assim, que sai pra boca. Veja a tensão interna. É prejudicial para quem? Mas ela não entendia assim. Ela achava que aquela raiva, ela pensando, ela mandava para a pessoa. Vê como que é? E se eu estou sentindo, é o meu físico que está sentindo isso daí, que está sendo lesado com isso. Esse desequilíbrio, às vezes ele é físico, até chega a ser psíquico. Quando a pessoa chega a ficar demente por causa da vingança. E muitos que ele não tem o entendimento, quando a pessoa desencarna, ele fica ali remoendo. Não deu tempo de eu pegar ele. Filha da mãe dele conseguiu escapar. E pensa que o outro acabou lá, né? Outro só querendo, então fique esperto, colega, agora eu vou dar caldo no você também. E daí o que acontece? Os casos de obsessões que nós vemos nas casas espíritas. Não é verdade? É o que nós vemos na casa espírita, isso daí. Porque a gente ainda queria se vingar. O outro foi e falou, então acabou, você já foi, morreu, vamos zerar tudo e acabou, né? Pelo contrário, falou, ele foi esperto, ele foi embora. Então veja que isso daí nós vemos muito na nossa caminhada. E ainda hoje também nós vemos isso. Porque tem pessoa que ele chega em um determinado momento da vida, naquele psíquico dele, de sentimento de vingança, de ódio, de rancor, que aquilo ali ele perde o comando da própria vida dele. Da própria vida dele ele perde, porque ele fica numa simbiose ali, que ele enxerga só aquilo, ele quer, não, eu vou dar o troco na pessoa, eu vou perseguir, eu vou seguir aqui, eu vou seguir ali, e chega a casos, quantos casos nós não vimos dentro de famílias, casos de heranças.
Irmãos matar irmão por causa da herança. Então veja que nível que chega as coisas. Do ódio, do rancor, daquela ira, de falta de perdão. Porque meu irmão pegou aquilo. Eu já vi relatos. Uma vez eu estava num velório, e daí eu estava conversando com o rapaz que trabalha lá de segurança lá. Daí ele falou, ó, vou contar uma coisa para você. Já teve caso, à noite aqui, o irmão deitado lá, estendido lá, né? A família no maior pandemônio em cima do caixão lá, brigando por cadeirança. Teve que chamar a polícia. Olha o nível de entendimento das pessoas. O ente querido deitado ali, e a turma brigando em cima dele ali agora. Ah, morreu. Morreu? Ele está ali perambulando ali, agora imagina ali do lado ali, toda aquela pressão psicológica da família, ele vendo um, vendo o outro, você não pode falar nada, e você vê a coisa pegando fogo, entendeu? Então veja como que é complicado essa situação quando nós falamos da questão do perdão. E nós precisamos trabalhar isso em nós, porque nós vamos ser testados nele também. É uma das provas que seremos testados, como as demais também. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, para quando chegar a esses momentos, lembremos do Evangelho de Jesus. Lembremos das orientações dos nossos amigos espirituais, da questão do perdão. Exatamente para que nós não... Se já estamos tentando escapar disso, a gente não caia novamente nisso daí. Porque estamos suscetíveis, sim, a cair nisso aí. A gente tem, assim, umas informações muito interessantes. Tem uma frase também do Emmanuel que diz: o perdão é o único antibiótico mental. Antibiótico mental suscetível de curar os ressentimentos das infecções do ressentimento no organismo humano. Olha o que Emmanuel fala. Que é o único antibiótico mental, porque a falta de perdão principalmente afeta o psíquico. Já pensou se nós tivéssemos, por exemplo, assim, envolvido numa coisa muito difícil, isso, aquilo? Ou eu vi uma vez um palestrante conhecido, não vou citar o nome, ele faz palestra aqui. Ele contou para mim, ele falou, olha, eu tive uma desavença com uma pessoa no trabalho, não foi fácil. Ele falou, e acredite se quiser, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o perdão. Ele falou, vou ser sincero, eu não tive coragem de fazer a palestra. Eu falei para a pessoa, vou fazer a palestra, mas eu quero outro tema. O perdão não, porque no momento eu não serei uma ferramenta, não adianta eu falar ali bonito, mas a espiritualidade está sabendo o que passa dentro de mim. Falei, nossa, legal, falei, uma bela atitude, reconheceu. Ele falou, acredite se quiser. Eu fui, eu fiz a palestra, na semana seguinte eu liguei para a pessoa e falei, vamos conversar. Nós vamos conversar. Ele falou, sentamos, conversamos, nos acertamos, falou, hoje a gente somos amigos, tocamos a vida tranquilamente e tudo de bom. Vê? Por quê? Não adianta, aquele peso, aquela simbiose fica ali na cabeça da gente. Eu estou aqui falando de perdão, mas eu estou lembrando os meus débitos aí, os meus rolos aí na vida aí. E daí? Como que nós ficamos? É fácil isso daí? Não, por quê? A espiritualidade está nos vendo. Então, por isso que a gente tem que pegar, como disse Jesus, exemplifique. Trabalhe, faça. Não fique falando, que nem foi Pedro e Felipe, que ficou lá se debatendo lá com os demais. Quando Jesus fala para ele, vai e aplique o que eu ensinei. Eu não ensinei a fazer isso daí. Aquela passagem de Pedro, quando ele corta a orelha do soldado com a espada, que Jesus advertiu ele aquela coisa. Não, eu não ensinei você a fazer isso, não. Vê como são as coisas? Porque é assim que são a nossa vida. Não adianta. Essa filosofia da doutrina espírita, ela é para nós uma filosofia de vida. Nós temos que vir nos encaixando dentro dessa filosofia.
E cada vez mais que nós vamos nos encaixando dentro da filosofia espírita, nós vamos compreendendo mais a nossa vida. Acha que todos, espírito mais esclarecido que nós, não passaram por isso? Boa Nova, capítulo 15, Joana de Cusa. Vou preparar uma palestra sobre ela. Fantástico aquele capítulo. Para dar o exemplo de amor e fé. Capítulo 15 do Boa Nova, Joana de Cusa. Que é Joana de Anjos. O exemplo daquela mulher, falei, veja o tempo que é, o quanto que ela fez naquele momento. Falei, hoje, essa semana aqui eu estava conversando com o pessoal lá. Falei, nós somos espíritas, quem de nós seria uma fé dessa? Nós, ó, dava no pé. Pedro não era fiel a Jesus? O que aconteceu? Daí Jesus falou, você vai me negar, Pedro? Não, mestre, vai me negar. E não foi uma, né? Foram 3 vezes. Então veja como que são as coisas na nossa vida. E Jesus, o maior exemplo nosso, qual foi a última frase dele no Calvário? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de perdão. Vê que fantástico? Porque ele sabia tudo isso daí. Ele exemplificou, ensinou quem estava junto. Para concluir, vou contar uma historinha de Bezerra de Menezes. Certa vez, Bezerra de Menezes, na época que ele era político, ele estava reunido na casa de outro amigo também político. E ali, conversando, tudo ali, chegou uma pessoa e foi conversar com um amigo de Bezerra de Menezes. Falou, eu vim aqui pedir perdão para o senhor, que eu falei, o que eu fiz está errado, mas eu quero pedir perdão porque eu sou uma pessoa casada, tenho família, tenho 2 filhos, tudo. E o cara ali apertando a pessoa, pedindo desculpa, e o amigo de Bezerra apertando o cara, que isso era difícil, porque que fez, aquele sermão que nós estamos acostumados a fazer com os demais irmãos nossos, quando um sucumbe. E o cara percebeu que Bezerra de Menezes estava ficando incomodado com aquela conversa. Vai, conversa vem. Ele falou assim, eu vou pegar, eu vou ver o que pode ser feito para você. Eu não vou garantir que eu vou te perdoar, mas eu vou ver o que eu posso fazer com você, porque o que você fez, isso, aquilo, tá. Daí o que aconteceu? O rapaz pegou e foi embora. Daí ele vira para Bezerra e fala assim para Bezerra, você não acha que devo aplicar rigidez toda pelo seu equívoco, para que ele possa aprender? O amigo de Bezerra questionando Bezerra. Querendo arrumar um parceiro junto. Você não acha justo mesmo? Porque o que ele fez, eu repreendê-lo, eu fazer isso com ele, papapá. O que Bezerra parou, pensou um pouco e falou assim para o amigo. Você tem todo o direito de não perdoar, desde que você não se equivoque e não cometa nenhum erro. Aí, quando o Bezerra disse isso, o que vem na nossa cabeça? Jesus, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Precisou falar mais o quê? Mais nada, a pessoa parou, refletiu e continua com Bezerra. Falou, Bezerra, você está certo, eu também cometo meus equívocos ainda. Então, não adianta, é a questão da indulgência, compreender o outro também. Fez aquilo, fez... Agora, na hora, não, eu não devo mesmo ser severo, ser duro com ele, ser rígido com ele. Você é outro para casa da amizade, estava na casa da pessoa, ali, reunido. Não, você está certo mesmo, vai lá, você tem que ajustar ele, porque o que ele fez foi errado, ele tem que pagar isso daí, tá. Mas não. Daí Bezerra falou, se você garantir que você não vai se equivocar do mesmo jeito que ele se equivocou, tranquilo, pode tocar o barco. Então veja como que são a nossa vida. Às vezes esse momento de refletir, esse momento de reflexão, isso daqui é a filosofia espírita. Essa é a filosofia espírita. Muitas vezes quando estamos deparados num momento desses daí, que estamos num momento de dificuldade, de ajuste com aquele irmão também, chegarmos nisso daí. Vocês já fizeram o teste de quando uma pessoa chega
e está falando coisa, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, tá, aquele grupinho, 2, 3 pessoas ali falando isso, se nós chegarmos no meio para assim, mas se fosse Jesus, não faria isso, né? Jesus ensinou nós a fazer diferente, né? É a mesma coisa jogar um balde de água gelada. Acaba a farra. Porque fica todo mundo comungando com as ideias ali. E quando nós falamos de Jesus, não adianta, isso se modifica. Quantas vezes em atendimento fraterno na casa, chega a pessoa, porque meu marido é assim, minha mulher é assim, meu patrão é assim, meu filho é assim, papapá, porque papapá. Você fala, tudo bem, a gente ouve tudo, assim, mas vamos fazer isso. Vamos começar pensando em Jesus. O que Jesus faria? Você é o que dele? Tal. Mas Jesus nos ensinou a fazer isso. Nós temos que compreendê-lo também. O que fez não está certo, está. Mas como que nós podemos fazer para ajudá-lo também? Desmorona a pessoa. A pessoa na hora muda até o tom de voz. Por quê? Nós vamos buscar a essência. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia a seguir. Vida de Jesus. Os Espíritos falaram para nós. Modelo e guia. Modelo e guia. Vida de Jesus. Mas muitas vezes nós queremos algumas coisas só de Jesus que é interessante para nós. Mas as outras não. As outras voltamos nós mesmos, com as nossas ideias, com as nossas ações, o nosso jeito de ser, pensar. E aí, muitas vezes, nós preferimos entrar num embate do que compreender também o outro e dar exemplo, porque do momento que quando compreendemos o outro, aquela pessoa também está aprendendo conosco. Porque também vai chegar o momento, aquela passagem que a pessoa vai e fala para o rei que ele estava devendo, daí ele vai lá, conversa, o rei fala, não, tudo bem, eu te perdoo, pode ir. Quando ele sai, o que ele faz? O primeiro que ele encontra na frente, o que estava devendo para ele, ele vai e aperta o cara. Daí, quando soube que ele agiu diferente, ele fala, não, agora tu vai para o calabouço. Por quê? É assim, nós queremos indulgência para conosco, mas nós não somos indulgentes para com o próximo. E nós temos que ser ao contrário, nós temos que ser indulgentes para com o próximo e indulgente conosco. Porque quando nós detectamos coisa errada em nós temos que ser severos com nós. Nós temos que nos ajustar, exatamente para isso. E como disse naquela conversa, para concluir aquele capítulo 10 da Boa Nova, do perdão, nessa conversa depois de Jesus com Pedro e Felipe, Pedro pergunta a Jesus, mas mestre, quantas vezes então, se o meu irmão me ofendeu, terei que perdoá-lo? 7 vezes? Daí que Jesus aí fala, não 7, mas 70 vezes 7. Não matematicamente, mas esse número, se a gente potencializa ele é infinito. Então veja como que é. Para quê? Vivamos o perdão. Era essa essência que ensinou Jesus. Vamos viver. Adianta achar quem está certo e quem está errado? Não. Melhor coisa que existe é a consciência nossa tranquila. Se alguém fez, falou, sinto muito é dele. Mas eu estou bem, porque não foi eu que falei e que fiz. Essa é a diferença. Cabecinha tranquila no travesseiro, noite boa de sono, acorda de manhã, tranquilo. Melhor do que ficarmos remoendo coisas, como disse a própria Joana de Ângelo, Emmanuel, que são coisas que nós pensamos que não. Mas muitas vezes são coisas que vai estar dentro de nós, atravando cada vez mais a nossa caminhada espiritual. E fazendo mal, primeiramente, para nós, porque somos nós os geradores. Então essa é a reflexão da manhã de hoje, para todos nós, a respeito do perdão, que todos nós possamos realmente ter força e discernimento nessa hora quando chegar, porque os momentos vão chegar, pode ter certeza. E quando chegar, antes de mais nada, lembremos de Jesus. Falou, Jesus ensinou assim, então, deixa eu repetir, respira aqueles 3, 5 segundos, e depois a gente dá a resposta. Não vai falar nos 2 primeiros segundos que é perigoso. Aí eu tenho que até morder a língua, porque não é fácil segurar, não. Mas faz parte do nosso aprendizado. Mais uma vez queria agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a direção da casa que me dá essa oportunidade de estar aqui, aos nossos mentores, irmãos
incansáveis, né? Esses irmãos que sempre junto conosco aqui na nossa empreitada espiritual. E a todos vocês aqui presentes, encarnados e nossos irmãos desencarnados também. Que a paz, o amor de Jesus permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado.